Amém. Será que nós podemos ficar mais uma vez em pé? Assim a gente equaliza o tanto de tempo que você vai ficar em pé com o tanto de tempo que eu vou ficar em pé. Amém. Vamos orar por esse momento que nós vamos ouvir a palavra do Senhor, para que o nosso coração esteja pronto, amém? Senhor Jesus, nós oramos, Pai, por tudo aquilo que vamos ouvir agora. Oramos pela Tua palavra, Senhor, e pedimos que cada uma dessas letras faça sentido no nosso coração, Senhor, e que o nosso coração esteja pronto e maduro para receber a Tua palavra e receber a transformação que vem dos céus, a transformação que vem do alto. Pai, fica conosco nessa manhã e que a presença do Teu Santo Espírito transforme as nossas vidas em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém. Será que nós podemos aplaudir a nossa equipe incrível de louvor e adoração? Antes de sentarmos, fique à vontade, você pode sentar. Amém. Nós estamos no meio dessa coleção de mensagens. Quantos estão acompanhando? Hoje é o terceiro domingo da nossa coleção de mensagens que nós intitulamos como Vencendo Gigantes. E no último domingo nós falamos a respeito dos gigantes que habitam a terra da promessa. Entendemos que a promessa de Deus sempre vem acompanhada de gigantes, assim como o povo de Israel se deparou com a terra da promessa, e quando chegou na terra da promessa, encontrou uma terra de gigantes, povos inteiros que eram gigantes. Alguns temeram, mas nós percebemos e vimos que 2 homens no meio daqueles que temeram, eles tiveram coragem e disseram: sabe de uma coisa? O Senhor Deus está conosco, vamos subir e vamos tomar posse da terra. Lembram disso? Agora, hoje nós vamos falar nessa terceira e penúltima mensagem, e o título dessa mensagem é: o gigante que mudou o jogo. O gigante que mudou o jogo. Sabe, um dia desses, eu estava jogando videogame com os meus filhos. Eu tenho 2 meninos e agora uma menina, mas eu tenho 2 meninos, um de 6 e um de 8 anos, e eu estava jogando videogame com eles, e nós revezamos. Obviamente são 2 controles, então eu jogo com um, eles têm que jogar com o pai, então eu jogo com um, e aí eu termino e jogo com o outro. Quando foi na vez do mais velho, o mais velho ama videogame, ele joga videogame o tempo todo. Se você chegar em casa, ele está jogando, ele ama jogar videogame e lutar. São as 2 coisas que o mais velho mais ama fazer na vida. Então, como ele joga muito videogame, com 8 anos, ele me vence sempre. Sempre, não há vez que ele não vença. Mas o de 6 anos gosta um pouco de videogame. Ele gosta mais de assistir os outros jogarem, gosta mais do momento, ele gosta mais da festa quando ganha ou quando o outro perde. Eu vou ser bem sincero, o mais novo gosta de jogar na cara quando os outros perdem. Temos pessoas assim aqui, gente, um pouco de competição, ok? Amém, amém, Késia. Ok, só que, obviamente, ele não tem tanta destreza ainda nos botõezinhos, e ele dificilmente ganha. E eu, como um bom pai que estou criando um homem, certo? E não qualquer coisa, eu não deixo ele ganhar de jeito nenhum, nunca. E ele já sabe disso, e ele está lá empenhado. E um dia desse eu sentei para jogar videogame com eles, um jogo de luta, e o pequeno, era a vez do pequeno, e ele começou a jogar, e são 3 rounds, todos sabem disso, e ele começou a jogar, e o primeiro round eu ganhei, e ele já ficou irritado. No segundo round ele ganhou, e eu disse: não é possível que ele ganhou. E eu estava me esforçando, e ele ganhou o segundo round. Eu disse: não, tudo bem, foi uma sorte. E o terceiro e último round, ele estava assim, com os olhos cheios de sangue. Ele disse: eu não acredito que eu vou ganhar do meu pai, eu não acredito que eu vou ganhar. E eu estava: claro que ele não vai ganhar de mim, é impossível ele ganhar de mim. Mas acontece que perto do final do jogo, eu deixei ele bater em mim um pouquinho para ganhar no final. Perto do final do jogo, ele acerta uma sequência de botões, dá um golpe especial, e aquele boneco dele dá um golpe especial, me joga lá no céu e volta, e é uma sangueira, todo mundo sabe, né, que é uma sangueira. Psicólogos que estão aqui, tá tudo certo. E me joga para cima, e com um golpe de sorte, ele ganha o jogo. Eu fiquei com essa cara que eu tô aqui, tipo: como? E ele olhou para mim e fez: e saiu correndo. O irmão mais velho saiu correndo, comemorando com ele que ele tinha ganho pela primeira vez do pai. Com um golpe de sorte, ele mudou o jogo.
E aí eu comecei a lembrar dessa expressão americana, eu acho que vocês já ouviram, que diz game changing. Todos sabem disso? Game changing. É aquele momento decisivo que o meu filho mais novo acertou e contra todas as probabilidades ele ganhou. Foi aquele acerto no controle remoto que mudou tudo para ele, sabe? Assim também acontece quando Deus entra em cena e derruba os gigantes que pareciam que estavam vencendo. E deixa eu falar uma coisa para vocês: todos nós temos gigantes na nossa vida. Eu já falei sobre isso aqui. Todos nós temos gigantes, não importa em qual fase da vida, em que momento estamos, temos gigantes. Mas deixa eu falar uma coisa: às vezes há gigantes tão grandes e nós olhamos, essa vez não passa, mas aquele é o gigante que vai mudar o jogo que o Senhor preparou, contra toda probabilidade. Sabe, nos Estados Unidos, essa expressão é muito comum. Por exemplo, ela literalmente significa mudança de jogo. Eles usam de forma cotidiana, em qualquer acontecimento, que muda completamente as regras, que redefine a história, que muda tudo a partir dali. No esporte, esse game changing é o momento daquele gol decisivo, aquele lance que ninguém esperava, que muda o final da partida. Nos negócios, é aquele lançamento que muda o mercado por completo. Na vida, são aquelas decisões, aquelas vitórias, quem sabe, aqueles acontecimentos que se tornam um divisor de água. Todos nós já tivemos momentos de game changing na vida, quando algo aconteceu que mudou completamente depois dali. Sabe, é exatamente isso que nós encontramos quando lemos a história do povo de Israel em Deuteronômio capítulo 3, versículo 11, e nós vamos ler também em Josué 12, 4 a 5. Deixa eu só lembrar vocês o que está acontecendo aqui antes de nós lermos, assim faz mais sentido. Nós falamos no domingo passado que o povo estava prestes a entrar na terra prometida. E nós vimos que 2 deles disseram, vamos conquistar. Mas o que a gente não falou, e se você leu em casa o restante da história, é que naquele momento, a grande maioria do povo ficou com medo, temeu e não creu no Deus de Israel. O que aconteceu? O povo todo foi embora dali, e se passaram muitos outros anos, e eles não conseguiram entrar na terra prometida naquele momento. Não foi aquele momento que eles entraram na terra prometida, mas agora o jogo está mudando. Eles estão entrando na terra prometida e encarando diversos gigantes, literalmente gigantes. E agora eles estão diante do último gigante. Mas não era qualquer gigante, era o gigante. Era o gigante. E é isso que eu quero ler com vocês em Deuteronômio 3, 11, diz assim: Og, rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes chamados Refaíns. Atenção que o texto diz: a sua cama, feita de ferro, media 4 metros de comprimento por 1,80 metro de largura, de acordo com a medida usada naquele tempo. A cama ainda está na cidade de Rabá, no país de Amon. E agora nós vamos pular para o texto em Josué, para que essa história faça sentido. Os israelitas também derrotaram quem? Og, o rei de Bazã, que foi um dos últimos refaíns. Ele morava em Astarote e Edrei. Atenção a isso. Do reino dele faziam parte o Monte Hebron, Salca e toda a região de Bazã, até a divisa com os Gesuritas e Maacatitas, e também metade de Gileade, até a terra de Seom, rei de Esbom. Esses 2 textos mostram o seguinte: esse não era qualquer gigante. Esse não era um gigante como o famoso Golias. Esse era o gigante. Ele era um grande gigante. E o texto não mente, deixa ali explícito o tamanho da cama do gigante, para provar que realmente esse camarada era grande. Além disso, ele não era um soldado raso qualquer. Ele era rei da maior porção de terra, que era a terra prometida para o povo de Israel. Esse rei tinha cidades inteiras fortificadas. Além de ser gigante, tinha um exército com ele. E a Bíblia diz que os israelitas venceram Og, o rei de Bazã.
Ele é chamado de o último dos refaíns, o gigante com cama de ferro, a maior cama, quem sabe, que nós já vimos. Para Israel, parecia o fim da linha. Você imagina fazendo parte do povo de Israel naquele momento. E você ouvindo os comentários, e você está indo contra esses reis, e você começa a ouvir as pessoas nas cidades falando: não, mas contra quem vocês vão? Contra Og. Og, vocês têm certeza disso? A cama dele tem 4 metros. Imagina, o povo começa a ficar com medo novamente. Eu ficaria com medo. Alguém mais ficaria com medo, gente? Eu ficaria com medo disso. Mas Israel olhava para aquilo e dizia: é o fim da linha para nós. Nós tentamos invadir a terra, nós tentamos conquistar a terra da promessa, nós vencemos tantos gigantes até aqui, mas agora tem esse que é impossível vencer. Mas deixa eu falar uma coisa: quando Og caiu, o jogo mudou, o território foi conquistado, a promessa avançou, e Israel percebeu que não havia gigante capaz de impedir o cumprimento da promessa de Deus. Sabe, Moisés, nesse contexto, o líder de Israel, que estava liderando Israel, já estava super idoso, estava prestes a concluir a sua missão. Ele liderava um povo que nunca havia visto a terra prometida, porque uma coisa que você não sabe é o seguinte: lembra no domingo passado, que eles estavam diante da terra prometida, e mandaram os espiões. Eu falei que a maioria do povo não acreditou, acabaram voltando para o deserto, se passaram alguns anos, eles não conquistaram a terra prometida. Sabe o que acontece? Deus diz o seguinte: por causa da desobediência de vocês, por causa da incredulidade de vocês, para o povo, por causa do mal que vocês têm feito, nenhum de vocês vai entrar na terra prometida, a não ser Josué e Calebe, aqueles que foram corajosos. Então agora, Moisés está idoso, liderando uma nova geração que nasceu. Não a velha geração que não entraria na terra prometida, mas a nova geração que nunca havia visto a terra prometida. Moisés estava ali, e quando esse gigante caiu, tudo mudou, a terra foi conquistada. Deixa eu falar uma coisa: alguns gigantes não aparecem apenas para nos assustar, eles são game changing, são gigantes que mudam o jogo, que quando caem, mudam tudo ao nosso redor. Sabe, esse texto nos mostra um movimento que acontece em nós e conosco todos os dias, e você vai entender esse movimento. A primeira coisa que acontece quando gigantes do tamanho de Og se apresentam, você entende quando eu falo gigante? Desafios, momentos impossíveis de passar, problemas que o mundo diz que não tem solução, cura. Você está entendendo isso? Quando essas coisas se apresentam a nós, a primeira coisa que acontece conosco é o desespero total e completo. O desespero humano vem. Em segundo lugar, vem a limitação humana. Nós olhamos, agora depois do desespero, e olhamos para nós, olhamos para as nossas condições, olhamos para as nossas circunstâncias, olhamos para o lugar onde fomos criados e dissemos: não temos condição para continuar, não há possibilidade em nós para vencer esse gigante. Até aqui vencemos, daqui para frente não tem como, é reta final, não tem mais luz no fim do túnel. Mas por fim, sempre vem a intervenção divina. É o que aconteceu com o povo de Israel, é o que acontece comigo e com você. Por isso, de forma prática, eu quero retirar desse texto e dessa história, junto com você, 3 lições divinas sobre gigantes e a terra que Deus prometeu para você. Quantos estão prontos para isso? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o gigante que gera desespero quase sempre é o gigante que muda o jogo. Quantos acham que isso é uma boa notícia no momento que você está vivendo? O gigante que mais nos gera desespero, normalmente é o gigante que Deus usa para mudar o jogo, para mudar as circunstâncias. O capítulo 3 de Deuteronômio, o versículo 11, nos mostra isso. Mostra que o tamanho de Og, rei de Bazã, era enorme. O texto enfatiza o tamanho da cama dele para realmente mostrar o quanto de medo o povo e as pessoas estavam sentindo. Agora, Og não era mais um inimigo comum, ele era descrito como o último dos refaíns. E essa expressão carregava naquele momento um peso enorme. Para os israelitas era como se Deus estivesse colocando diante deles o obstáculo final, o inimigo definitivo.
Sabe, essa cama de 4 metros que Deuteronômio fala, alguns comentaristas, como Cale, explicam que essa era uma forma de mostrar a grandiosidade do inimigo, para que ficasse claro que humanamente não havia chance. Esse inimigo representava o que um povo mais temia, um gigante que era invencível, um muro intransponível, o fim da linha. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes Deus diz que é necessário mostrar uma cama de 4 metros para nós. Você não acha um pouco aterrorizante isso? Que às vezes parece que para Deus é necessário que Ele mostre na nossa vida camas de 4 metros. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Provas de que esse gigante humanamente é impossível. Como se já não bastasse olhar para o tamanho do camarada. Como se não bastasse olhar para o tamanho do problema, Deus ainda coloca do lado e coloca, como é que eu posso dizer, qualidades do gigante. Dizer, olha, tá vendo esse gigante? Ah, Deus, é grande, né? Mas você não sabe o mais. Ele usa uma cama de 4 metros. Ai, Deus, por favor. Não, e tem mais, Deus, sério, tem mais. Não, você não tem ideia do tamanho da espada que ele usa. Eu nunca vi nada igual. E Deus diz, você diz, Deus, para por favor, eu já estou com medo o suficiente. Mas parece que para Deus é necessário nos mostrar camas de 4 metros, só para nos provar, antes da vitória, que humanamente era impossível. Sabe por quê? Porque eu e você, como seres humanos, somos convencidos. Nós achamos que podemos tudo. Diante do gigante, nós estamos tremendo de medo. Não aguentamos ficar parado, mas assim que os gigantes caem, nós nos esquecemos de dizer que humanamente nós não tínhamos condição. E olhamos para o mundo que nos pergunta, e aí, cara, como você conseguiu? Não, cara, eu tive uma brilhante ideia. Você não sabe o que eu fiz. Eu tive uma brilhante ideia, eu fiz isso, acomodei assim, e o jogo mudou para mim. Ah, então o que mudou o jogo para você foi a sua ideia? Foi a minha ideia. Nós não somos assim, gente. Alguém que fala a verdade aqui. Okay. Amém? Amém. Mas Deus ama colocar elementos a mais para nos provar que humanamente era impossível. Para que quando o gigante caia, não tenha maneira de nós falarmos que foi uma brilhante ideia, que foi algo que nós fizemos, que foi algo que nós tínhamos, que foi algo que nós, como empresários, resolvemos, como pai de família resolvemos, como mulheres que sabem cuidar da família resolvemos. Deixa eu te falar uma coisa, eu e a Débora, há mais ou menos 4 anos atrás, enfrentamos pela primeira vez um gigante que provavelmente alguns de vocês, pelo menos os que têm negócio, já enfrentaram alguma vez. Um gigante chamado falência. Já ouviram esse nome? Há mais ou menos 4 anos atrás, eu acho que isso, enfrentamos esse gigante pela primeira vez. Para nós foi o fim de tudo. Era enorme naquele momento. Hoje eu falo com um sorriso no rosto, mas era impossível falar disso naquele momento com um sorriso no rosto. Foi enorme, foi assustador, foi aterrador, foi desesperador. Sabe, tudo o que tínhamos tinha ido embora. O que nós tínhamos e o que nós não tínhamos mais. Mas deixa eu te falar uma coisa, aquele também foi o gigante que mudou o jogo para nós. Aquele gigante que nós estávamos, nesse momento, nós não morávamos no Brasil, sentados na areia, junto com o nosso pequeno, o mais velho estava na escola. Enquanto ele brincava com as pedras, nós nos olhávamos um para o outro e dizendo, o que nós vamos fazer agora? Da onde nós vamos tirar recurso para se reerguer? Como que nós estamos em outro país, com gente estranha, o que nós vamos fazer agora? E eu lembro desse dia, porque eu fiz questão de pegar o celular e gravar um vídeo selfie meu e da Débora, e nós temos esse vídeo até hoje. E no vídeo, faz tempo que eu não vejo ele, está na hora de assistir de novo. Eu digo assim, junto com a Débora, meu amor, esse é o dia, eu falo o dia e a hora, em que nós falimos pela primeira vez. O que nós vamos fazer, eu não sei. Como nós vamos sair dessa, eu não sei. Mas eu quero deixar registrado, que hoje foi o dia que nós falimos, mas eu sei que o Senhor vai nos resgatar. Sabe, 4 anos atrás, era o dia de enfrentar o gigante.
Nós sempre cremos que Deus estava conosco, nós só não sabíamos que aquele era o gigante que Deus havia preparado para mudar a nossa sorte. A partir daquele momento, Deus começou a abrir portas que nunca havia aberto. Portas que nós havíamos pedido anos e anos e anos, e nunca, nenhuma frestinha Deus havia aberto. Mas depois daquele gigante, Deus começou a abrir essas portas, começou a mandar recursos que nunca havia mandado, começou a realizar sonhos antigos que nós já havíamos esquecido. Aquele foi o maior gigante, mas também foi aquele que mudou o jogo para nós. Deixa eu te falar uma coisa: quais são as camas de 4 metros que está aí na sua cabeça agora? Quais são as lembranças de camas de 4 metros que Deus está te fazendo lembrar? Qual é o detalhe que está te mostrando que é humanamente impossível? Talvez a incapacidade de conhecimento, talvez a insuficiência de recursos, talvez sejam vozes externas que estão dizendo para você: cara, chegou o fim, acabou, esquece isso, não tem mais solução, não tem mais jeito, é grande demais, olha o tamanho dessa cama, olha o tamanho dessa espada, não dá mais. Talvez seja a economia do país que esteja te colocando medo de seguir adiante, de avançar, e você está retraído porque você está olhando para a economia do país e está dizendo: não, eu não posso. Mas Deus está te dando uma ordem para avançar, quem sabe? E você está dizendo: não, mas eu tenho medo desse gigante. E Deus está dizendo: vai, eu estou contigo. E você está dizendo: é grande demais, a cama é grande demais. Imagina o sentimento desse povo. Imagina o desespero. Olhavam para frente e viam algo que parecia impossível. O inimigo era grande demais, a promessa parecia distante demais, o futuro parecia fechado demais. Esse é o desespero humano, quando nós acreditamos que chegamos no fim, que não há saída, que não dá mais. Sabe, é o diagnóstico médico que soa como uma sentença: você tem 3 meses de vida. É a crise financeira que parece irreversível, é o casamento que parece destruído sem volta, é aquele momento em que você pensa: daqui eu não passo, aqui a minha história acaba. Mas é exatamente aí que Deus começa a escrever um novo capítulo, porque o gigante que parece o fim é apenas o palco para Deus fazer o seu milagre. Sabe, é assim que Deus age. O gigante que parece o fim é apenas o cenário para Deus inaugurar um novo começo na sua vida. Meu irmão, minha irmã, eu declaro sobre a tua vida hoje que esse gigante que parece ser o maior que você já enfrentou será na verdade o gigante que mudará o jogo para você. Quantos creem? Eu declaro que a ruptura no teu casamento, que agora você não consegue ver, você está enfrentando, vai ser a virada de chave na sua vida. Eu declaro que a partir desse gigante as coisas vão mudar. Deus vai se levantar, algo novo está vindo sobre a sua vida, eu creio nisso. Sabe, esse gigante, que quem sabe está gerando um desespero, será o gigante que mudará a sua história. Então nunca esqueça que o gigante que gera o desespero também pode ser o gigante que muda o jogo para você. Em segundo lugar, a segunda lição sobre gigantes que nós aprendemos aqui, com a história do povo de Israel, é que o gigante mostra a limitação, mas Deus sempre nos capacita para a transformação. O gigante pode mostrar a nossa limitação. O gigante pode colocar a tampa na nossa panela e dizer: até aqui. O gigante na nossa frente pode colocar um limitador e dizer: daqui não tem como passar. Mas sabe, o Deus que está acima dos gigantes é o mesmo que nos capacita para a transformação. Deuteronômio 31, versículo 2, acompanhem comigo, eu acho que nós temos aqui na tela. Diz o seguinte: Moisés está dizendo isso aqui: eu tenho 120 anos de idade já, não posso mais nem sair e nem entrar. Olha o que Moisés está dizendo: eu tenho 120 anos de idade, eu não tenho mais capacidade de me levantar, sair de um lugar e conseguir voltar. Você está entendendo o que ele está dizendo? Eu não tenho mais mobilidade física, eu já passei do tempo, eu não tenho mais probabilidade de entrar na terra prometida, eu não tenho como, Deus já falou que eu não vou entrar. É isso que ele diz: além disso, o Senhor me disse: você não vai atravessar o Jordão,
Por causa do pecado que Moisés cometeu em um momento, isso é para outro momento, Deus disse: Moisés, foi muito bom até aqui, mas porque você errou, você me desobedeceu, você não vai entrar na terra prometida. Os teus olhos vão ver, mas os teus pés não vão tocar. Uau, isso é tão pesado. É tão pesado quando Deus nos dá uma promessa. E quem sabe os nossos dias, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, a nossa falta de compromisso, a nossa falta de ir com tudo. E se Deus disser: cara, você não vai entrar. Os teus olhos vão ver, mas os teus pés não vão tocar. Que isso não aconteça com nenhum de nós. Mas Moisés está dizendo: eu tenho 120 anos, não dá mais. Olha o cenário. Ele mesmo declara: não posso mais sair nem entrar, não tem mais como. Ele sabia das suas limitações físicas. Moisés estava declarando: eu tenho limitações físicas, literalmente. O povo que Moisés liderava era uma geração nova, nunca tinham conhecido o Egito, também não tinham experiência de guerra contra os reinos, também não tinham visto a terra prometida. Eram novas pessoas que nasceram nesses 40 anos no deserto. Não conheciam, não sabiam o peso do chicote nas costas, não conheciam o peso de serem escravos, mas também não haviam visto a terra prometida. Você imagina quantos de nós vivemos dessa maneira? Nunca vivemos dias tão terríveis assim como outros, como os nossos pais, quem sabe, ou os nossos avós. Alguns de nós nasceram já em um lar cristão, não viram coisas tão ruins, mas ainda não viram a terra da promessa, estão no meio do caminho. Todos nós sabemos que o meio do caminho não é lugar para vivermos, é lugar de passagem. O meio do caminho nos engana, o meio do caminho nos tira propósito, o meio do caminho nos desanima. Todos sabemos disso. Moisés está liderando esse povo. Do outro lado estava Og, com os exércitos bem armados, cidades fortificadas, fama de invencível. Gente, a matemática era simples, não tinham condição. Moisés não tinha força, o povo não tinha preparo, e Israel não tinha recurso militar. Esse era o retrato da limitação humana. Sabe, é quando você olha para sua conta bancária e diz: não tenho recurso. É quando você olha para sua agenda e diz: não tenho mais tempo. É quando você olha para sua força emocional e diz: não tenho mais forças. É quando você olha para o seu negócio e diz: não tem mais solução. É quando você olha para sua família e diz: não dá mais. É quando você olha para um ente querido no hospital e dizendo: não tem mais saída. E essa é uma verdade humana, não é uma inverdade. Você não tem, eu não tenho, nós não temos, mas é exatamente aí que essa é a chave. Exatamente esse é o ponto. Não é sobre o que eu e você temos, é sobre quem está conosco. A chave de Israel para vencer Og não era a sua capacidade, não era o que eles tinham, era quem estava com eles. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. A chave para vencer os gigantes na tua vida não é a tua capacidade, não é aquilo que você tem, é quem está com você, quem está te comandando em primeiro lugar. Não é a nossa habilidade, mas quem nos chama a desempenhar aquilo que temos. Gigantes não existem só para nos mostrar o que nós não temos. Gigantes também existem para nos lembrar de quem está conosco. E esse é o ponto muitas vezes. Estamos vivendo dias de gigantes na nossa vida. E a gente diz: Senhor, o Senhor está mandando gigante só para mostrar o quão fraco eu sou, o quão limitado eu sou, o quão incapaz, o quão mau administrador. O Senhor está mandando esses camaradas enormes, esses problemas enormes, só para mostrar quão ruim eu sou. Não, gigantes não mostram apenas a nossa incapacidade. Gigantes estão ali para mostrar quem está conosco. Sabe, porque eu e você nos esquecemos do tamanho do poder de Deus. Num culto como esse, num ambiente espiritual como esse, onde nós cantamos e louvamos e falamos a respeito de um Deus que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, onde numa reunião como essa que nós estamos com o nosso irmão ao lado, cheio de fé. Às vezes nós estamos um pouco fracos, mas o nosso irmão está cheio de fé, cantando e dizendo: vamos que vai dar certo. Talvez é um pouco mais fácil, mas na segunda-feira, quando você se sente sozinho, quando você olha para o seu lado, literalmente com seus olhos naturais, e olha: eu estou sozinho.
Você está sentado numa mesa, o boleto está na sua frente, não tem mais ninguém com você. O celular e o aplicativo estão na sua frente. O tamanho do gigante aparece na tela. Você olha para o lado e diz: hoje eu não tenho mais nada. Hoje eu não tenho ninguém. Ontem no domingo eu tinha muitas pessoas de fé ao meu lado, mas hoje eu estou sozinho. Você está na beira da cama de um hospital com o seu ente querido, e você olha para o lado e diz: hoje sou eu. Não tem mais solução. Senhor, o Senhor está mostrando só a minha incapacidade. Sabe o que Deus está mostrando com o tamanho do gigante? É o tamanho da queda do gigante, porque todos nós sabemos que quanto mais alto o gigante, maior é a queda. E quando a queda for demonstrada, o tamanho do nosso Deus também é. Terceira e última lição divina sobre gigantes: os gigantes caídos são legado para as gerações. Os gigantes caídos são legado para as gerações. O texto de Josué, no capítulo 12, versículo 5, diz o seguinte: Og, rei de Bazã, o último dos refaíns, e começa a falar tudo que nós já lemos. Ele era rei desse lugar. Mas no final, Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. Os derrotaram. Então, o impossível aconteceu. Israel venceu Og. O versículo 5 diz que o povo derrotou Og e tomou posse do seu vasto território. Aquela terra foi entregue como herança para as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. O povo de Israel era dividido em tribos, em 12 tribos. E aquele território que pertencia antes a Og foi distribuído entre essas 3 tribos. O que começou como uma barreira virou herança. O que parecia o fim virou o começo. Sabe, essa vitória foi lembrada por gerações. Se você folhear a sua Bíblia e for lá no Salmo 135, versículo 11, você vai ver o texto, o salmista citando Og como a fidelidade de Deus. Anos depois, o gigante caído continua sendo testemunho do tamanho e da fidelidade de Deus. Sabe, gigantes caídos são exatamente legado para gerações. O Salmo 136, o versículo 20 também diz isso. Repete que Deus derrotou Og e deu a sua terra como herança para os israelitas. Não foi apenas mais uma vitória, foi um divisor de águas. Depois de Og, Israel entendeu que se até o último gigante caiu, mais nenhum inimigo resistiria ao poder da promessa de Deus, mais nenhum inimigo resistiria ao tamanho e o poder de Deus que estava com eles. Sabe, na minha e na sua vida, existem várias vitórias que são game changing, são mudança de jogo. A cura que Deus envia não muda apenas você, mas toda a sua família. A restauração de um casamento marca gerações. A libertação de um vício abre o futuro para os filhos. A vitória sobre uma crise abre novas portas de fé e de testemunho. Há gigantes que quando caem não mudam apenas a sua vida, mudam também tudo ao seu redor. Sabe, essa história termina nos mostrando o mesmo movimento que nós vemos nos dias de hoje. Tudo começa com um grande gigante, aí vem o desespero humano, quando tudo parece o fim. Aí vem a limitação humana, quando descobrimos que não temos condição para vencer. E aí vem a intervenção divina, quando Deus entra em cena e muda o jogo. Aquilo que parecia o fim foi só o começo. O que parecia uma barreira virou herança. O que parecia sentença virou testemunho. O que parecia o último gigante virou a prova de que nenhum inimigo pode parar o Deus que dá a promessa. Deixa eu declarar isso sobre a tua vida, Igreja Zoe, hoje. Se você tem uma promessa de Deus, nenhum inimigo pode parar a sua promessa. Se ainda não chegou o tempo, vai chegar o tempo. Podem haver gigantes menores no caminho, mas em breve um Og vai se levantar para cair e para mostrar que o poder de Deus é com você. Qual é o Og na sua vida hoje? Quais são as camas de 4 metros? Quais são os problemas que parecem definitivos?
uma limitação que te lembra que você não tem força, uma batalha que você já tentou vencer e perdeu. Deixa eu te falar uma coisa, nessa semana o Senhor está te impulsionando com coragem para continuar crendo que um dia chegará o dia do gigante que mudará o jogo na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, a nossa família, algumas pessoas, nós temos orado por coisas impossíveis na nossa vida. E durante todo esse mês e meio, um grande gigante se levantou, maior do que nós podíamos, maior do que nós tínhamos capacidade suficiente para derrotar. E já faz 1 mês e meio que nós temos orado, e o meu pai tem orado junto conosco, e a cada semana ele pergunta: e aí, meu filho, como é que está aquilo? E eu só digo todas as semanas: pai, ainda não dá, ainda não tem como, ainda é impossível, só Deus na causa. Hoje, antes de nós entrarmos naquela porta, ele me perguntou: e aí, meu filho, como é que está aquela situação? E hoje, pela glória de Deus, eu pude dizer: pai, está tudo certo, amanhã, dia 1º de setembro, é o dia que o gigante vai cair. Deus mandou a resposta. Há gigantes que têm data marcada para cair. O meu gigante tem a data de 1º de setembro de 2025. Qual é a data do seu gigante? Talvez você não saiba ainda, como eu não sabia 1 mês e meio atrás. Hoje eu posso estar aqui diante de vocês e dizer: Deus já me deu a vitória, mas eu sei que virão outros gigantes. Esse não é o último, Kézia. Deixa eu te animar a começar a orar para o Senhor, dizer: Senhor, eu não vejo a hora do Senhor me dizer a data que o meu gigante vai cair, mas enquanto não cair, eu não vou voltar para o deserto, eu não vou voltar para o passado, eu vou seguir em frente na promessa, porque eu sei que a cada passo eu estarei mais perto de derrubar os ogres da minha vida. Quantos creem? Será que você pode ficar em pé, igreja Zoe? Eu quero orar por você nessa manhã. Na verdade, eu quero que possamos todos juntos, como família, orarmos. Eu creio. Talvez você, enquanto eu falava, você pensava: Will, você não sabe o tamanho do meu gigante. Deixa eu te falar, para você que pensou isso, você também não sabe o tamanho do meu. Você não sabe o tamanho do meu. Você não sabe do tamanho do gigante do Tiago, assim como você não sabe o tamanho do gigante do Rony, assim como você também não sabe o tamanho do gigante do Rodrigo. Nós não sabemos o tamanho do gigante uns dos outros, mas deixa eu te falar uma coisa: o Deus Todo-Poderoso, aquele que dá a promessa, aquele que nos coloca de frente com a terra prometida, Ele não só sabe o tamanho, como Ele sabe a data que Ele vai cair. E eu creio que não há gigante grande o suficiente que o Senhor não possa derrotar. Eu quero orar por você hoje, por coragem e ousadia, para não dar passo para trás. Não volta para trás. O Senhor está te chamando para frente. O Senhor está te chamando para a terra prometida. A promessa está à frente, mas está tão longe, está tão demorado. A terra prometida, o povo esperou 40 anos para entrar na terra prometida. Que eu e você não sejamos como a antiga geração do povo de Israel, por ter abandonado o Senhor, perdeu a oportunidade de pisar na promessa, de tocar a promessa. Que não sejamos como Moisés nesse quesito, que podemos ver a promessa, mas não tocamos na promessa. Eu quero orar por você. Será que você pode fechar os seus olhos? Senhor Jesus, nessa manhã, Paizinho amado, nós oramos pelo Teu povo. Eu oro pelo Teu povo, eu oro pelos Teus filhos e filhas. Senhor, o Senhor sabe o tamanho dos gigantes de cada um de nós. O Senhor já sabe a medida da cama de cada gigante. O Senhor já sabe a medida da pegada de cada gigante. O Senhor sabe os desafios que estão pela frente. O Senhor sabe os desafios que estamos enfrentando hoje, assim como o Senhor sabe os desafios que enfrentaremos amanhã. Mas, Pai, nós sabemos pela Tua palavra que todo gigante cairá, e alguns deles se tornarão mudança de jogo, um divisor de águas da nossa vida. Pai, em nome de Jesus nós clamamos a Ti e Te pedimos pelos Teus filhos coragem e ousadia para continuar lutando mais um dia, coragem e ousadia para não desistir cedo demais, coragem e ousadia para continuar declarando em fé: um dia o Senhor me dará a terra prometida. Coragem e ousadia para vivermos dias que, ainda que estejamos enfrentando gigantes, dias com coragem, Senhor. Pai, em nome de Jesus,
Nós sabemos, Senhor, que os gigantes diante de nós testam e provam a nossa capacidade, mas nós também sabemos que os gigantes diante de nós mostram o Teu tamanho e o Teu poder, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, capacita as nossas mãos. Será que você quer pedir isso para o Senhor hoje? Senhor, capacita as minhas mãos, capacita a minha mente, Senhor Jesus, nessa semana, para enfrentar novos desafios, novos gigantes. Eu sei que eles cairão, mas Pai, nos capacita de fé, ousadia, coragem, sabedoria, Pai, temor à Tua palavra, busca pela Tua palavra, Pai. Nós cremos em Ti e sabemos que o Senhor em breve nos resgatará, em nome de Jesus. E aqueles que creem dizem amém. Será que nós podemos aplaudir o nome do Senhor e agradecer Ele pela Sua palavra e pela Sua incrível misericórdia conosco? Amém. Sabe, nós já vamos terminar dentro de 2 minutos. Por isso eu quero pedir agora que não tenha movimento no auditório, não saia ainda. Eu quero fazer mais um convite, mais uma oração. E essa oração é para aquelas pessoas que hoje precisam tomar literalmente a decisão mais importante das suas vidas. Não há decisão mais importante do que essa. Nenhum gigante é mais importante do que essa decisão. Sabe, o apóstolo Paulo escreveu na carta à igreja que se reunia em Roma, no capítulo 10, versículos 9 e 10, ele disse: se com a sua boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O que Paulo está ensinando aqui é o seguinte: deixa eu te falar uma coisa, todos nós somos criaturas feitas por Deus, mas somos aceitos por Ele como filhos adotivos somente quando declaramos com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor e cremos no nosso coração que o Pai o ressuscitou dos mortos. Sabe, Will, do que você está falando? Eu estou falando da vida eterna, eu estou falando de salvação, eu estou falando de algo maior do que você vive nessa terra. Eu estou falando de um lugar à mesa com o Pai na eternidade. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, a eternidade é real, você acreditando nela ou não. A decisão não é se você vai viver eternamente, a decisão é se você vai viver eternamente com o Pai. E essa é a decisão que muda, é a escolha que muda a nossa vida também aqui na terra. Porque aquilo que nós escolhemos viver na eternidade aqui na terra muda também o nosso presente e a nossa vida nessa terra. Não há maneira de usufruir das bênçãos do Pai sem acessar através de Jesus. Por isso, dentro de alguns instantes eu vou convidar que todos nós fechemos os nossos olhos, apenas para que a pessoa do seu lado tenha um momento de individualidade. A equipe também aqui vai fechar os olhos, apenas eu ficarei de olhos abertos. Eu quero saber por quem eu vou orar. E quando eu contar 3, de olhos fechados mesmo, se a sua decisão hoje, íntima do seu coração e verdadeira, é dizer: eu preciso deixar Jesus entrar na minha vida, Senhor, eu declaro que Tu és o meu Senhor, eu quero passar a eternidade contigo, eu quero uma vida verdadeira e nova aqui nessa terra. Quando eu contar 3, o meu convite é para você fazer um aceno de mão, de olhos fechados mesmo. Eu vou orar por você daqui onde eu estou, e você aí onde você está, e algo novo vai começar a vir sobre a sua vida. Amém? Amém? Vamos todos nós fechar os nossos olhos. Número 1, o Pai criou um plano perfeito para a sua vida. Ele tinha algo de especial para você. É normal que nós nos afastemos do Pai, mas sabe, Deus enviou Jesus, o seu único Filho, para se entregar no meu e no seu lugar. O sacrifício de Jesus abriu uma porta eterna para mim e para você. Nós estamos falando de salvação. Número 2, Jesus está aqui. Número 3, Ele deseja entrar na sua vida e fazer morada. Se essa é a sua decisão, faça um aceno de mão aí onde você está. Eu quero orar por você, esse é o seu momento, essa é a sua decisão, aí onde você está. Sabe, eu quero orar com você hoje. Eu gostaria de te convidar e convidar toda a igreja a orar essa oração comigo e repetir depois de mim. Assim, depois dessa oração, você terá tomado a sua melhor e mais importante decisão. Amém, igreja? Vamos orar todos juntos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Nessa manhã eu reconheço que Tu és o meu Salvador. Nessa manhã eu creio que Tu muda a minha vida. Me aceita na Tua família, me chama de filho, em nome de Jesus. E todos nós podemos dizer amém, 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 amém.
Amém. Se você tomou essa incrível decisão hoje de seguir a Jesus, eu tenho um convite para te fazer. Aí no seu banco você vai encontrar um cartão de conexão. Nesse cartão, uma das opções é: eu decidi seguir a Jesus. Você pode deixar os seus dados, marcar essa opção, colocar em uma das urnas ali fora. Nós vamos amar poder fazer contato com você e te ajudar nos primeiros passos da sua caminhada com Jesus. Amém? Amém, Igreja Zoe? Quantos estão prontos para viver o novo do Senhor? Quantos estão prontos para vencer gigantes a partir de hoje? Eu declaro, será que você pode levantar as suas mãos? Eu declaro sobre a tua vida uma semana de paz, uma semana cheia da presença do Santo Espírito, uma semana cheia de vitórias. Eu declaro sobre a tua vida gigantes caindo. Eu declaro sobre a nossa vida gigantes que marcarão um antes e um depois. Há mais de Deus para você, há mais de Deus para nós, e o melhor de Deus está por vir. Que Deus te abençoe e um ótimo final de domingo. Será que nós podemos terminar em festa? Amém. Vamos, Igreja Zoe, não se esqueça de fazer a sua inscrição lá fora. Nós contamos